Olá, caros cursistas, tudo bem? Espero que estejam todos muito animados para o início do nosso curso. Vamos começar a trabalhar hoje com uma ferramenta muito interessante. Essa ferramenta chama Instalação de Acessórios Automotivos. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel, caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Creio que vocês me conhecem de outra disciplina. Meu nome é Oberdan Veloso, sou mestrando em Sistemas e Modelagem Computacional pela Unimontes, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela PUC Minas e engenheiro de Controle e Automação formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Profissionalmente, eu trabalhei como perito veicular para uma grande seguradora do Brasil. Nessa profissão, tive a oportunidade de fazer vários cursos para especializar na área de mecânica veicular e também pude ver, na prática, como é o dia a dia do profissional da área e entender as suas dificuldades. Irei começar hoje com uma reflexão sobre o meio ambiente. Diante de um cenário mundial desenvolvimentista, a velocidade dos avanços tecnológicos tem sobressaído a capacidade de renovação da natureza. Esse desequilíbrio entre desenvolver e preservar tem promovido alterações, sobretudo climáticas, no mundo, que, se não amenizadas, desencadearão mudanças ainda maiores em um curto espaço de tempo. A máxima de que o crescimento econômico se dá a partir de grandes interferências no espaço do estímulo ao consumo tem gerado grandes degradações no ecossistema e grande poluição por o uso de recursos naturais. A emissão de gases poluentes, a exemplo do dióxido de carbono, que sai nos canos de descarga dos nossos veículos, altera o clima e favorece o aumento nas temperaturas médias das cidades, caracterizando assim a elevação do efeito estufa. Só para vocês terem uma ideia, apenas 7,5% da Amazônia está preservada. O desmatamento é derivado principalmente do crescimento das cidades e da extração da madeira. Esse abuso dos recursos naturais altera o ciclo da água, uma vez que a vegetação responsável pela transpiração está sendo retirada. Nessa perspectiva, é fundamental a importância o estabelecimento de leis pelo governo, mais coercitivas, duras, aliadas ao aumento da fiscalização em áreas de potencial desmatamento. Temos que desenvolver nas escolas e em família a visão responsável do jovem enquanto colaborador ou amenizador dessas alterações. Permite que a frase dita por Thomas Hobbes, "O homem é lobo do homem", não seja aplicada às futuras gerações. Então, vamos sempre refletir sobre o nosso meio ambiente. Vamos influenciar pessoas e cuidar do lugar em que vivemos. Vamos ser agentes da mudança. Sem mais delongas, gente. Vamos iniciar o que é nosso tema de fato. Como tinha dito, a cada dia que passa, as tecnologias no contexto geral e as implantadas nos veículos vêm crescendo de forma muito acelerada. Sendo assim, torna-se necessário estarmos constantemente atualizados a tais mudanças, visto que essas tecnologias estão exigindo um nível de conhecimento cada vez mais apurado da nossa parte. Apenas como lembrete final, a utilização do multímetro vai se tornar ainda mais importante e as emendas de fios terão que ser substituídas por conectores específicos, pois, conforme comentamos no início, as tecnologias implantadas nos veículos estão crescendo de forma muito acelerada e qualquer erro poderá ser muito danoso ao veículo e, em alguns casos, ao produto também. Alerta aos cursistas e atuais futuros instaladores: oriente o usuário sobre o funcionamento do botão mestre. Não utilizar buzinas ou sirenes acionadas por mais de 12 volts. Os alarmes funcionam com sirenes que acompanham o produto ou as convencionais de 12 volts. A sirene que vem no produto jamais deverá ser testada em mais de 12 volts, permanente ou ligada em alarmes diferentes. O fio
do interruptor de porta do alarme deve ser obrigatoriamente ligado. Cuidado! Antes de fazer qualquer conexão entre o alarme e o veículo, certifique de que os sinais estão corretos, utilizando para isso o multímetro. Só religue a bateria com uma das portas abertas para evitar o travamento acidental das portas, caso exista algum problema na instalação. Agora, iremos introduzir sobre os relés auxiliares. Alguns circuitos consomem corrente além daquelas que poderiam ser suportadas pelos interruptores convencionais, necessitando dessa forma de utilizar os relés. Os relés podem substituir correntes elevadas através de uma corrente bem menor, em muitos casos centenas de vezes menores. Para que possamos saber quem são cada um dos terminais, ou pinos, como chamamos no dia a dia, existem marcações numéricas e em cada um dos seus terminais. Vamos ao slide. É muito comum adotarmos em um relé do tipo universal o terminal 30 como entrada e 87 como saída. Na verdade, não é necessário utilizar isto como regra, pois a inversão deste não altera o funcionamento normal do relé. O mesmo ocorre com os terminais 85 e 86, onde muitos instaladores adotam como positivo e outro como negativo. Estes dois terminais pertencem à bobina do relé, não tendo dessa forma nenhuma determinação de polaridade. Sendo assim, não iremos nos preocupar quanto aos detalhes de polaridade. Nos pontos 87 e 87A, notamos que internamente está curto-circuitados. Esse tipo de relé é muito utilizado nas instalações de faróis de milha, neblinas e buzinas. Para saber se temos esse tipo de relé em mãos, basta verificarmos se há continuidade entre os pinos 87 e 87A. Vamos atentar agora com a figura que mostra o duplo contato sem curto-circuito interno. Esse tipo de relé é mais utilizado em situações onde necessitamos isolar um de outro ou uma lateral da outra, como por exemplo, setas, lanternas e outros. Quando testamos esse tipo de relé, não encontramos continuidade entre os dois pinos 87. Falando um pouco sobre contatos reversíveis, esse tipo de relé é muito utilizado quando nós necessitamos de acionamentos invertidos, ou seja, o acessório funciona enquanto não houver alimentação nos pinos 85 e 86, ocorrendo o inverso quando esses pinos recebem alimentação. Quando testamos este relé, deveremos encontrar continuidade nos pinos 87A e 30 e não encontrar continuidade entre os pinos 87 e 30. Neste próximo relé, ele se faz necessário em veículos que possuem muitos equipamentos eletrônicos, tais como freio ABS, computador de bordo, entre outros que vêm nos veículos atuais. Torna-se necessário instalar relés com proteção, que é o resistor em paralelo com os pinos 86 e 86. Como as bobinas dos relés geram picos de tensão e esses picos são capazes de interferir no sistema elétrico dos veículos, os fabricantes inserem um resistor devidamente calculado que suprime estes ruídos, fazendo uma espécie de filtro. A única forma de saber se estamos trabalhando com relés destes é através do diagrama elétrico na carcaça, conforme nas figuras apresentadas. Vamos agora identificar todos os cabos corretamente. Sinais de bateria, ignição e partida. O melhor ponto a se buscar será o conector do comutador, que é o miolo da chave de ignição. Vocês, meus alunos, irão utilizar o multímetro, aparelho que mede voltagem, corrente elétrica, resistências e outras grandezas. Aos que não conhecem, já podem começar a se familiarizar. No multímetro, vocês colocarão na escala 20 VDC, voltagem de corrente contínua,
ou pode utilizar também uma caneta de teste de polaridade. Conecte a ponteira preta do multímetro em um ponto negativo, terra, massa ou chassi. Encoste a ponteira vermelha nos cabos do conector até que a tela do display indique 12 volts, ou se estiver utilizando a caneta, que apenas o LED fica aceso. Aí chamamos o cabo positivo da bateria. Ligue a chave de ignição sem dar partida e encoste a ponteira vermelha nos demais cabos até encontrar um ou mais deles que indique 12 volts. Ou se estiver utilizando a caneta, a que apenas o LED vermelho ficará aceso. Dê a partida e verifique qual deles o voltímetro zera. O que eu quero dizer é deixar de indicar 12 volts na tela do multímetro ou a luz da caneta se apague. Para localizar o cabo do motor de partida, basta encostar a ponteira vermelha nos cabos que não deram nenhuma indicação dos testes anteriores. Dê a partida e verifique qual dos cabos indica 12 volts, enquanto a partida estiver acionada, zerando quando soltar a chave. Iremos agora analisar os interruptores das portas. Mas, para isto, basta colocar a ponteira vermelha em um ponto que tenha positivo constante e a ponteira preta no cabo correspondente ao interruptor de uma das portas. Ao abrir qualquer uma das portas, o multímetro deverá indicar a voltagem da bateria do veículo. Caso o veículo não possua interruptor na coluna e sim dentro da fechadura, basta deslocar a lanterna do teto e encostar a ponteira preta nos cabos que se encontram nesta. O cabo do interruptor será aquele que, ao se destrancar a porta, faça com que o multímetro indique a tensão da bateria do veículo. A caneta analisadora também poderá ser utilizada para as análises e, no caso das portas positivas, inverta a posição das ponteiras do multímetro. Então, identificando os interruptores de capô e porta-malas. É o seguinte, os procedimentos são bem parecidos com os mencionados acima. Porém, a nossa intenção é que você descubra se este interruptor é do tipo normalmente aberto ou normalmente fechado. Vamos agora entrar nos sistemas de fato. Avançando, meu aluno, vamos lá. Vamos começar pelo sistema de travas elétricas, que são compostos por motores do tipo mestre e escravo e podem ser de dois tipos. O motor rotativo, onde as travas possuem um motor interno que gira sempre no mesmo sentido e não utiliza centralinas externas. Centralinas não é um bicho de 7 cabeças, é só um dispositivo eletrônico que é utilizado no controle de grande variedade de dispositivos mecânicos. Voltando, o motor mestre, que é o que recebe e envia sinais de trava e destrava, possui 4 cabos. E o escravo, que apenas recebe os sinais, 3 cabos. Agora, o motor do tipo reversivo. As travas trabalham com reversão de polaridade dos motores, ou seja, para executar a função trava, os motores giram em um sentido e para a função destrava, em outro sentido. Existem dois tipos, as que trabalham com o eixo em fuso, tipo rosca sem fim, ligada a 2 engrenagens, e de saída do eixo do motor. E as que possuem uma cremalheira que é acionada por uma engrenagem acoplada diretamente ao motor. A maioria dessas travas não tem nenhum sistema de segurança que evite a queima do motor, caso a fechadura se emperre. Vou mostrar no slide, na figura. Os motores mestres desses tipos de travas possuem 5 cabos, 2 de alimentação do motor, 1 para alimentação da microchave, e mais 2, que são as saídas dos sinais de trava e destrava da microchave. Os motores escravos possuem apenas 2 cabos de alimentação do motor. As travas também trabalham com a reversão de polaridade, porém trabalham com sistemas de segurança que protegem o motor em caso de emperramentos do mecanismo de fechadura ou trava. Tem marca que possui 3 fios nas travas mestre e outras que possuem 5. Desculpa.
Por trabalharem com reversão de polaridade, essas travas necessitam de centralina externa para acionar os demais motores. As centralinas são compostas por relés comandados por circuito temporizador específico para cada conjunto. Depois de receber os sinais travas e de destrava, da trava mestre ou alarme, envia as ordens de travamento ou destravamento para os demais motores do conjunto. Vamos ver aqui a figura. Vamos ver o diagrama da centralina. Quando ela está em repouso, sem uso, os cabos amarelo e branco descansam em negativo. Se o cabo vermelho e amarelo da centralina receber um sinal negativo através do alarme ou um sinal negativo do motor, o bloco temporizador trava. Recebe esse sinal e autoriza o funcionamento do relé trava por 0,7 segundos. Este relé alimenta os motores de trava através do cabo amarelo, com o sinal positivo, retornando o nível negativo logo em seguida. Se o cabo vermelho e preto da centralina recebe um sinal negativo através do alarme ou um sinal negativo do motor, o bloco temporizador destrava e recebe esse sinal e autoriza o funcionamento do relé destrava por 0,7 segundos. Este relé alimenta os motores das travas através do cabo branco, com um sinal positivo, retornando ao nível negativo logo em seguida. Pois bem, é importante lembrar que durante o acionamento de um relé o outro permanece na posição de repouso. Sendo assim, caso ocorra um problema de funcionamento após a instalação, ficará mais fácil detectarmos onde o problema ocorreu. Vamos ver o sistema monosserventia, com travas de 5 e 2 fios. Podemos ver neste tipo de ligação que temos apenas uma trava do tipo mestre e outra do tipo escravo. Sendo assim, apenas a porta do motorista é capaz de travar e destravar todo o sistema e as ligações. Tanto faz se o veículo tem 2 ou 4 portas. Caso um alarme seja instalado, teremos disponíveis os cabos referentes aos sinais trava e destrava na centralina. No sistema de dupla serventia, há um motor mestre, e 5 fios e um para cada porta dianteira. Então, veremos aqui o travamento comandado por interruptores. Podemos analisar que alguns sistemas de travas utilizam interruptor no descansa-braço da porta do motorista ou no console central no veículo. Este interruptor é muito parecido com o interruptor de vidros elétricos, ou seja, quando for pressionado em uma determinada posição, uma das alavancas se movimenta enquanto a outra permanece na posição repouso. Para entendermos o movimento da posição trava, basta deslocar a alavanca do lado direito para que o centro do interruptor e manter a alavanca da esquerda na posição repouso. Vamos lá. Partindo para o sistema de vidros elétricos, esse sistema também tem variações, assim como sistemas de travas elétricas. O mais simples de todos é o sistema sem automatização. Aquela função que permite que os vidros sejam fechados ou abertos com um toque rápido nos interruptores e sem temporizador. 1 minuto de cortesia após desligar a ignição. Aquele 1 minuto. Iniciaremos pelo sistema simples, que é o composto por motor da porta do motorista, motor das portas dos passageiros, interruptores no console, um para cada porta ou nas portas. Vamos à figura. Na primeira figura, temos as alavancas internas dos interruptores nas duas extremidades com alimentação negativa, repouso negativo. Se acionarmos o interruptor da porta do motorista na posição, sobe, notaremos que a alavanca interna do lado esquerdo mudará de posição, exatamente como no exemplo das travas. Neste momento, teremos uma das escovas do motor com o sinal positivo e a outra com o negativo. A famosa diferença de potencial. A corrente começa a passar no sistema, colocando dessa forma o motor em funcionamento e ocorrendo o inverso quando acionamos o interruptor na posição desce.
Então, alunos, há também veículos que utilizam interruptores no descansa-braço das portas, ao invés no painel central ou no console. Nestes casos, será muito comum vermos um interruptor para cada porta de passageiro ou 2 ou mais na porta do motorista. Dessa forma, o motorista poderá acionar tanto na sua janela como nos passageiros, a partir da sua porta. No caso dos veículos com 4 portas, teremos 4 interruptores na porta do motorista e um interruptor de bloqueio de vidros traseiros, e um interruptor em cada porta do passageiro. Mesmo assim, as formas de ligações não mudam muito, conforme poderemos observar a seguir. Para efetuarmos o acionamento dos vidros elétricos através do alarme, necessitaremos utilizar o módulo que estejam de acordo com o anexo 11 da portaria 26 do CONTRAN. Essa portaria fala do sistema de anti-esmagamento. Sobre o módulo automatizador de vidros, vamos falar aqui algumas características. Não é obrigatório possuir alarme instalado. Pode ser instalado com módulos automatizadores de subida e descida. Podem ser instalados apenas com módulos de subida e não interferem no funcionamento original dos vidros, em um caso de pane, por exemplo. Por exemplo, se o módulo for instalado apenas na porta do motorista, sobe e desce do motor, agregaremos as seguintes funções. Temporização do interruptor de 1 minuto. Essa temporização significa utilizar o sistema mesmo depois da chave desligada da ignição. Subida e descida automatizadas via interruptor e alívio de pressão. Caso seja instalado em 2 portas, apenas sobe dos motores. Agregaremos as seguintes funções. Temporização do interruptor de 1 minuto, apenas subida automatizada via interruptor. Caros alunos, é muita teoria envolvida, mas quando vocês depararem com essas situações na prática, vocês irão lembrar do mais importante aprendido até aqui. Então vamos continuar, porque estamos somente na metade da nossa primeira videoaula. Se instalarmos o módulo em 2 portas, sobe e desce em cada motor, agregaremos as seguintes funções. Temporização do interruptor de 1 minuto, subida e descida, automatizada via interruptor e alívio de pressão. Geralmente, para esse tipo de instalação, a automatização estará disponível em todos os interruptores, mesmo com a instalação sendo realizada apenas no conjunto de interruptores principais do lado do motorista. Caso seja instalado em 4 portas, apenas o sobe dos motores, agregaremos as seguintes funções. 1 minuto de temporização do interruptor, apenas a subida automatizada via interruptores. A subida automatizada ocorrerá apenas através dos interruptores do motorista. Vamos falar agora um pouco sobre a norma legal que eu comentei acima, que diz sobre os alarmes dos veículos. Características técnicas e funcionais dos alarmes está na Resolução 37 do dia 21 de maio de 98. Essa resolução fixa as normas de utilização de alarmes sonoros e outros acessórios de segurança contra furto ou roubo para veículos automotores, na forma do artigo 229 do Código de Trânsito Brasileiro. O Conselho Nacional de Trânsito, que chamamos de COTRAN, usando da sua competência, resolve do artigo 1º reconhecer como acessórios os sistemas de segurança para veículos automotores pelo uso de bloqueio elétrico ou mecânico, ou através de dispositivos sonoros que visam dificultar seu roubo ou furto. Parágrafo único. O sistema de segurança não poderá comprometer, no todo ou em parte, o desempenho operacional e a segurança do veículo. Uai, professor, é aula de direito? Calma, meu aluno. Aqui aprendemos de tudo um pouco. Continuamos. Conforme determinação, o alarme tem como finalidade de fazer exatamente o que descreve o seu nome: dispositivo para avisar alguém de algum perigo. A única função permitida de coibir a ação de um furto é o bloqueio do motor do veículo enquanto este se encontra parado, conforme descrito no parágrafo único. O bloqueio na bomba de combustível ou ignição, além de estarem fora das normas do COTRAN,
pode danificar equipamentos ou componentes do veículo. Alertamos ainda que instalações feitas em desacordo ao manual de instalação poderão influenciar no funcionamento do produto. Vamos ver a localização dos sinais de trava e destrava. O primeiro passo será identificar se o veículo possui sistema mono ou dupla serventia. Para isso, basta travar e destravar a porta dianteira do lado direito e observar se todo o sistema obedece ou não o comando. Se não obedecer, trata do sistema de monosserventia. Se obedecer, trata do sistema de dupla serventia. Se o sistema for monosserventia, existe também a necessidade de descobrir se temos uma trava do tipo mestre ou apenas uma microchave na porta do motorista. Para fazer essa verificação, será necessário remover a forração da porta do motorista e localizar o mecanismo logo abaixo da fechadura do veículo, ou localizar os sinais de trava e destrava, e simular os sinais como se já houvesse um alarme instalado. Se todas as portas travam, teremos motores em todas as portas. Caso contrário, a porta do motorista será a única que não travará. Depois de remover a forração da porta, verifique se o sistema possui uma microchave com 3 cabos ou trava mestre com 5 cabos. Em qualquer um dos casos, poderemos ter sinais negativos ou positivos. Voltemos à figura. Vamos analisar os sistemas de trava e destrava. Selecione a escala 20 volts no multímetro. Encoste a ponteira vermelha em um ponto positivo mais 12 volts. Encoste a ponteira preta em cada um dos cabos de microchave ou trava de porta do motorista. Se estivermos trabalhando com uma microchave, encontraremos 2 cabos que indicam 12 volts e outro que indica 0. Trata-se de um sistema de sinais de trava e destrava negativo. Neste caso, mantenha a ponteira preta no cabo que indicou 0 volts e trave a porta do motorista manualmente. Notaremos que o multímetro indicará 12 volts. Este sinal será o sinal de trava. Note também que um dos cabos que antes era negativo, agora é neutro. Este será o sinal de destrava. Para confirmar, basta destravar a porta e ele voltará a ser negativo. Se todos os cabos indicarem 0 volts, trata de um sistema com sinais de trava e destrava positivo. Neste caso, basta colocarmos a ponteira preta em um ponto negativo e repetir os testes. Entendeu? Se estivermos trabalhando com travas do tipo mestre, encontraremos mais de 2 cabos que podem ter os seguintes sinais. São positivos, mas mudam para negativo e retornam imediatamente para positivo durante o travamento e destravamento. Estes são os cabos do motor e que repousam em positivo. São negativos, mas mudam para positivo e retornam imediatamente para negativo durante o travamento e destravamento. Estes são os cabos do motor que repousa em negativo. Então, veremos na próxima figura 2 tipos de instalação. O primeiro, os veículos com sistema de monosserventia original de fábrica, acionado por microchave na porta do motorista, utilizando trava escravo. Vamos à figura. Com esse sistema, não possui o motor na porta do motorista, somente uma microchave. Haverá necessidade de se instalar uma trava do tipo escravo para que esta acione a fechadura do veículo e a microchave. Sendo assim, o sistema entrará em operação todas as vezes que o alarme for ativado ou desativado, sem interferir no funcionamento normal. É como se o usuário estivesse acionando manualmente a fechadura. Como as saídas do alarme não possuem sinais com correntes suficientes para acionar o motor, existe a necessidade de instalar uma centralina para essa finalidade. Então, abordaremos agora mais um tópico do nosso curso, que são os diagramas elétricos. Usar símbolos gráficos para representar uma instalação elétrica ou parte de uma instalação é o que denominamos como diagramas elétricos. A correta leitura e interpretação de diagramas é essencial para a carreira de um bom eletricista, pois o diagrama elétrico garante uma linguagem comum a qualquer eletricista, pois o desenho é uma representação visual universal. Dessa maneira, se você ler um diagrama elétrico aqui no Brasil, você vai saber ler um diagrama elétrico lá na China. A escrita é totalmente diferente, mas o fundamento do diagrama vai ser o mesmo.
Existem 4 tipos de diagramas elétricos a se conhecer: o diagrama funcional, o multifilar, o unifilar e o diagrama trifilar. O diagrama funcional é bastante usado por se referir a apenas uma parte da instalação elétrica. Ele possui todos os condutores e componentes que serão ligados no circuito elétrico. Permite interpretar com rapidez e clareza o funcionamento do mesmo. Esse diagrama não demonstra com exatidão a posição exata dos componentes, nem medida dos cabos em percurso real destes. Agora, os condutores são representados por retas sem inclinação e de preferência sem cruzamento, usados para explicar o funcionamento e não o posicionamento dos componentes. Deixa de conversa e vamos ver a figura. O diagrama funcional é uma linguagem muito fácil de ser entendida. Nessa figura, temos a fase em vermelho, o neutro em azul e o interruptor de fase é uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo que pode ser acionado pelo interruptor. Coloquei aí também 2 elementos que são outro exemplo de diagrama funcional, que pode ser apresentado de maneira mais ilustrativa ainda. Sobre o diagrama multifilar, essa é a representação mais minuciosa de uma instalação elétrica. Assim como o diagrama funcional, ele também mostra todos os condutores e componentes. Mas, além disso, ele tenta representar os componentes da instalação, bem como os condutores e sua posição correta, desenhando o plano tridimensional. Ele representa detalhes de componentes e conexões. Devido à sua complexidade, esse diagrama é pouco usado. Sua interpretação para grandes circuitos é complexa. Veremos um modelo agora. Podemos observar que um esquema multifilar representa exatamente como a instalação é executada na prática. Utiliza-se frequentemente o diagrama multifilar para representar circuitos de comando e proteção e circuitos de forças para acionamentos industriais. Nesse diagrama, até os componentes como lâmpada e interruptor apresentam a figura da maneira como eles são na realidade. Tudo isso para dar mais detalhes possíveis, ao mesmo tempo que é uma riqueza de detalhe. Para circuitos muito grandes, não será tão fácil assim a análise. O diagrama unifilar é o mais usado pelos eletricistas prediais. Ele é desenhado sobre a planta baixa, a planta arquitetônica, e apresenta os dispositivos e trajetos dos condutores rigidamente em suas posições físicas, apesar de ser uma representação bidimensional. Uma diferença aos 2 outros modelos de diagrama que neste todos os condutores de um mesmo percurso são representados por um único traço e símbolos que identificam nesse traço os outros condutores. Não é representado com clareza nesse diagrama o funcionamento da instalação, pois não permite visualizar com clareza o percurso da corrente elétrica. A prática adquirida com o tempo na leitura desse tipo de diagrama proporciona ao eletricista saber interpretar com facilidade uma instalação elétrica e sem auxílio de outros diagramas. O diagrama unifilar serve especialmente para se verificar com rapidez quantos condutores passarão em determinados eletrodutos e qual o trajeto do mesmo. Observamos aqui na figura. Como podemos observar, o diagrama unifilar não é tão trivial, assim como os outros 2 apresentados. Ele requer uma experiência para uma boa prática de leitura. Nesse diagrama, temos um esquema de um circuito elétrico composto por interruptor simples, tomada, lâmpada incandescente, rede de eletrodutos e fiação, todos representados na forma unifilar. É bastante utilizado em projetos elétricos de planta baixa. Então, alunos, para finalizar os tipos de diagramas, temos o diagrama trifilar, amplamente usado em sistemas de comandos elétricos e máquinas trifásicas. Vamos ver a figura. O diagrama trifilar representa cada uma das 3 fases de um sistema elétrico e suas respectivas derivações, tendo características muito parecidas com o diagrama unifilar. Por fim, os diagramas compõem, junto aos outros documentos elétricos, o prontuário das instalações elétricas. A norma NR10 criou uma obrigatoriedade para que as empresas possuam e mantenham atualizados os diagramas elétricos.
A facilidade que o diagrama proporciona ao profissional que for realizar uma manutenção é tão grande quanto a segurança que o mesmo propicia. Os acidentes em eletricidades acontecem com menos frequência em instalações que possuem diagramas corretos e atualizados. Aqui termina a nossa primeira aula de instalação de acessórios. Espero que vocês tenham gostado e absorvido o conhecimento. Estou à disposição no fórum relativo à matéria para qualquer dúvida ou sugestão para que eu possa aprimorar a aula. Um abraço a todos meus alunos e aguardo vocês na próxima aula. Ficamos com uma reflexão. É impossível progredir sem mudança, e aquele que não muda suas mentes não pode mudar nada. Abraço a todos.